Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando o GOT para meu namorado. E hoje eu vou voltar lá na época da conquista, com Aegon, Visenya e Rhaenyra, para entender melhor o que diabos aconteceu com essa última rainha. Oficialmente, ela faleceu em Dorne em 10 depois da conquista, mas será que foi isso mesmo? É isso que vamos ver. Quer dizer, veríamos. Só que meu roteiro ficou super grande, então eu achei melhor, para organizar melhor a dinâmica do vídeo, que eu dividi isso em dois. Na primeira parte eu vou falar sobre a conquista, aí eu não preciso correr para explicar tudo que eu acho fundamental, para vocês entenderem melhor a segunda parte, que vai explorar o mistério propriamente dito, ok? Então vamos começar, porque há muito a se dizer sobre a conquista. A primeira coisa que se deve entender é que, independente de como ocorreu, por que ocorreu, o fato é que a gente tem que ter a noção bem clara que a história que está disponível hoje em Stereo sobre a conquista, ela foi escrita por um Mark-Mestre. É um sujeito chamado Gildan, não sei que assim pronuncia, sei lá. Então, a gente deve esperar uma certa nuanceada, por assim dizer, para o lado da Citadela e para o lado da fé do Sete. Vamos lembrar que o Aegon e seus irmãos, eles eram valerianos, então, em princípio, eles não tinham essa fé. Bem, de qualquer forma, quem eram os Targaryen antes da conquista? Eles eram família de descendência valeriana, como eu já expliquei num vídeo anterior, que fugiram da queda de Valyria, onde um dos membros da dinastia, Daenerys a Sonhadora, teve um sonho que Valyria ia ser destruída, convenceu o pai a ir embora dali, e assim foi feito. Ele foi embora com todas as esposas, filhos, escravos, patati patatá, e eles se instalaram em Pé do Dragão, que na época era o posto ocidental mais avançado que Valyria tinha, como preparação para a invasão de Esteros, de alguns. Bem, ali se instalaram. Junto com eles também vieram os Velaryon, outra família de descendência valeriana, e o seu Tigar, que por muito tempo foram seus únicos vassalos. E os três, principalmente os Targaryen e os Velaryon, eles enchiam o bolso com a passagem dos navios pela Baía da Água Negra, porque se você observar, a Pedra de Dragão, ela fica bem no caminho para se entrar pela Baía da Água Negra em direção ao centro de Esteros, onde tinha as principais cidades naquela época, não muito grandes, mesmo assim, cidades. Mas, mesmo tendo esse grande controle sobre o comércio de uma grande parte de Esteros, o fato é que os assuntos desse continente pouco interessavam a eles. Pouco interessavam ao pai do Aegon e depois ao Aegon suas irmãs. Eles preferiam muito mais os negócios de Essos, e talvez eles estivessem pensando até mesmo em fundar uma nova Valyria, né? Vocês se lembram? Eles eram a última família que tinha dragões. Eles estavam numa boa posição para isso. Bem, de que forma? Esperava-se pela tradição que o Aegon, que nasceu em 27 antes da conquista, ele se casasse com a irmã mais velha, Visenya. Naquela tradição que eu já mencionei em vídeos anteriores, incestuosa, que irmão casava com irmão, ou com sobrinho, ou com primo, um parente próximo, para manter o sangue de dragão puro, para manter a habilidade não apenas de chocar o ovo de dragão, mas também domá-los. Apesar disso, porém, o Aegon não só casou com a Visenya, que é apenas um ano mais velha que ele, como também se casou com outra irmã, Rhaenys, que é um ano mais jovem. A inclusão de uma segunda esposa é algo incomum, embora não sem precedentes, como a gente pode ver no caso do pai da Daenerys a Sonhadora, que trouxe as esposas para a Pedra de Dragão. Bem, enfim, alguns dizem que o Aegon só se casou com a Visenya por dever mesmo. É a Rhaenys que ele realmente amava e desejava. Mas, enfim. Na história de Esteros existe esse mito bem comum que afirma que o Aegon nunca pisou em Esteros antes da conquista. Mas o fato é que o seu interesse é muito anterior, com visitas sendo registradas em Vila Velha como convidado de Lord Redwayne e talvez uma visita além do Porto, quem sabe.
Além disso, a famosa mesa pintada, que tem toda Estéreos desenhada nela, sem divisão por reinos, ela foi pintada por suas ordens bem antes da guerra. E, bem, a história de juventude de Aegon é exatamente isso, dividida em 7 reinos briguentos, e dificilmente havia um período em que 2 ou 3 ou mais não estavam em guerra total um contra o outro. Argilac, que é o rei da tempestade, também conhecido como o Arrogante, ele estava ameaçado na época pela expansão dos Nascidos de Ferro, que eram liderados por Ahriman, o Negro. Para contê-los, ele ofereceu a Aegon uma mão de sua única filha e herdeira, Argela, oferecendo para isso como dote as terras perto do Olho de Deus e as do Torrente da Água Negra. Aegon recusou. Ele não só tinha 2 rainhas, como ele escreveu por Argilac, mas as terras oferecidas também já pertenciam aos Nascidos de Ferro havia mais de uma geração. Então, ele rebateu com uma contraproposta. Em vez dele casar com a Argela poderia se casar com o campeão dele. E, talvez outra coisa, Orys Baratheon. O Argilac ficou irritadíssimo. Dizia-se que Orys ele era o meio-irmão ilegítimo de Aegon, não apenas um amigo muito próximo dele. E o Rei da Tempestade ele não daria a mão de seu herdeiro bastardo. A simples sugestão deixou ele totalmente enfurecido. Então, o Argilac ele respondeu à contraproposta do Aegon. Bem, na verdade, ele cortou as mãos do enviado e as devolveu numa caixa, dizendo: "Estas são as únicas mãos que seu bastardo terá de mim." Aegon, porém, não disse nada. Ao invés disso, ele convocou os vassalos e se aconselhou com eles. Depois disso, como o próprio texto do Mundo de Gelo e Fogo escreve, ele visitou o septo do castelo com suas irmãs e rezou 7. Mas, embora ele nunca foi tão impiedoso, enfim. No 7º dia disso, corvos irromperam das torres de Pedra do Dragão e levaram uma mensagem do Aegon aos 7 reinos. Daquele dia em diante, só haveria um rei em Estéreos. Aqueles que dobrassem o joelho podiam manter suas terras e títulos. Aqueles que não dobrassem seriam derrotados e destruídos totalmente. Depois disso, com um modesto exército de no máximo 3.000 homens, Aegon, Visenya e Rhaenys se embarcaram na foz da Torrente da Água Negra, onde na época só havia uma pequena vila de pescadores e ruínas nos tempos que havia de fato lutas pelo domínio daquela foz. Embora reivindicada tanto por a Tempestade como por Harrenhal, que era a sede dos Nascidos de Ferro, a foz do rio era de fato indefesa e os castelos mais próximos eram de senhores menores que não tinham grande capacidade militar. Além disso, eles não tinham muitos motivos para amar o seu suzerano nominal naquela época, que era o Harren o Negro. Então, o que Aegon fez? Bem, ele ergueu uma paliçada de torres e terra ao redor da mais alta das 3 colinas e despachou suas irmãs para garantir a rendição dos castelos mais próximos, o que foi alcançado com bastante facilidade e relativamente pouca luta. Depois disso, Aegon confirmou os títulos dos senhores locais que haviam se rendido antes de lutas e concedeu novas honras aos operadores mais antigos, incluindo nomeando seu velho amigo Orys Baratheon como a primeira mão do rei. Depois disso, usando seu novo estandarte feito aos moldes de Sterose, porque os Valyrianos não tinham esse hábito de ter heráldicas. Bem, ele foi lá e foi aclamado pelos presentes e coroado por suas 2 irmãs numa pequena cerimônia. Apesar disso, porém, os 7 reis que Aegon pretendia derrubar não estavam realmente celebrando, né? Em Harrenhal e Ponta da Tempestade, Rei e Argilac já tinham focado seus vassalos. A oeste, o rei Merle da Campina cavalgou para o norte para se encontrar com o rei Loren, da casa Lannister do Rochedo. A princesa de Dorne, ela despachou um corvo para Pedra do Dragão e se ofereceu para se juntar com Aegon, mas como aliada, não súdita. Outra oferta veio do ninho da águia. A mãe do rei menino Ronel, que se chamava Sharra, ela pedia todas as terras a leste do ramo verde do Tridente em troca do apoio do vale contra Harren o Negro. Mesmo no norte, o rei Torrhen Stark ele sentou com seus vassalos e conselheiros até bem tarde da noite para discutir o que podia ser feito.
Enfim, todos estavam muito ansiosos para ver o que aconteceria a seguir. E de fato, Aegon não perdeu tempo. Poucos dias depois de seu coração, ele estava novamente em movimento com seus exércitos. Cada irmão seguiu em uma direção. Aegon foi para Harrenhal, Visenya para o Vale, e no caso com Daemon Velaryon, mestre dos navios, e Rhaenys foi para a Tempestade com Rorys Baratheon. Todos enfrentaram a oposição, uma feroz oposição na verdade. No reino de Argilac, 1000 homens foram mortos num ataque surpresa. A frota Targaryen seria derrotada nas águas costeiras de Vila Gaivota, no vale, e isso matou o Daemon Velaryon, o mestre dos navios. E o próprio Aegon sofreria perdas no seu exército. Tais derrotas, porém, são apenas contratempos, porque no final nenhum dos reinos tinha realmente como lutar com dragões. Então, a Visenya queimaria os navios do vale com seu dragão Vhagar, a Rhaenys soltou Merash sobre os vassalos de Ponta Tempestade, e Aegon desceu com Balarion sobre os seus inimigos, matando os filhos de Arryn o Negro e boa parte do seu exército. Repetidamente em menor número, o rei dos Nascidos de Ferro se refugiou no seu grande orgulho, a enorme e, supostamente inexpugável, fortaleza de Harrenhal. Com 5 torres gigantescas, uma fonte inesgotável de água doce, imensos porões bem abastecidos e muralhas super maciças, o castelo poderia, supostamente, novamente, resistir a um grande cerco, para o qual o Harren devidamente se preparou. Aegon, porém, pensava de forma bem diferente. Após juntar forças com vassalos rebeldes do rio, como Edmund Tully, ele foi sob um sinal de paz para negociar com Harren, acompanhado de um Maester e um porte-estandarte. Então, tecnicamente, as palavras que os reis trocaram teriam sido registradas e reproduzidas fielmente na enciclopédia. Renda-se agora, Aegon começou, e poderá permanecer como senhor das Ilhas de Ferro. Renda-se agora, e seus filhos viverão para governar depois de você. Tem 8.000 homens do lado de fora das suas muralhas. O que está do lado de fora das minhas muralhas não me preocupa, Arryn respondeu. Essas muralhas são fortes e grossas. Não altas o bastante para conter dragões. Dragões voam. Eu sou um estudo de pedra, Arryn replicou. Pedras não queimam. Ao que Aegon disse. Quando o sol se pôr, sua liagem chegará ao fim. Bem, com o temperamento bem típico dos Homens de Ferro, Arryn cuspiu no chão, ou na cara do Aegon, não sei se teve essa coragem, enfim, e voltou para o castelo. E quando fez isso, prometeu terras, riquezas e as filhas dos seus vassalos em casamento para quem derrubasse o dragão Balarion. E devidamente, soldados se armaram e se prepararam, mas nada apareceu, mesmo quando ficou totalmente escuro. O que eles não estavam vendo, porém, é que Aegon levava o Balarion bem para o alto, para entre as nuvens, até que o dragão tinha um tamanho de uma mosca. Só então ele desceu e foi para dentro das muralhas do castelo. Escuro como piche, Balarion mergulhou na noite e quando as grandes torres apareceram, o rosto a fúria e, bem, queimou tudo. Realmente, pedras não queimavam, como o Arryn bem lembrava, mas o castelo não era feito só de pedra. Também tinha madeira, lã, palha, pão, carne e muitos homens, que arderam de imediato. Até a pedra rachou e derreteu quando ficou quente o suficiente para derreter a pedra. E as torres de Harrenhal brilharam vermelhas contra a noite como 5 grandes velas à medida que a pedra foi derretendo. A Ilha de Arryn realmente morreu toda naquela noite, assim como o domínio dos Nascidos de Ferro sobre as terras fluviais. No dia seguinte, Edmund Tully foi nomeado como novo Senhor Supremo do Tridente. Já em Ponta Tempestade, Argilac decidiu com uma abordagem bem diferente. Quando ele recebeu as notícias das derrotas de seus vassalos e que o dragão da Rainha Rhaenys estava vindo, ele urrou que não pretendia morrer cozido dentro do seu próprio castelo e saiu para encontrar os inimigos em campo aberto. Quando os exércitos por fim se encontraram, as terras tempestades se provaram fiéis ao seu nome, pois caiu uma chuva constante que logo se transformaria numa tempestade furiosa por toda a batalha. Argilac tinha quase o dobro de tropas e 4 vezes mais cavaleiros. Mas Baratheon
ele posicionara suas tropas em colinas, e quando Argilac liderava os cavaleiros contra suas posições, a chuva transformava as íngremes encostas em lama, fazendo os ataques perderem toda a coesão e força. Quando os lanceiros subiam a pé, eles tinham melhor resultado, porque eles atacavam invasores cegos pela chuva. Apesar disso, porém, eventualmente, depois de conquistarem 3 das 4 colinas, eles encontraram a rainha Rhaenys e Meastes, que se formou formidável mesmo no chão. A vanguarda do exército de Argilac foi engolida pelo fogo, incluindo a guarda pessoal do próprio rei. Os cavalos de guerra entraram em pânico e fugiam de terror, colidindo os cavaleiros que vinham logo atrás e transformou o ataque num total caos. Mesmo assim, Argilac continuou a lutar. Quando Horus Barath o encontrou, o rei estava lutando com meia dúzia de homens ao mesmo tempo. Nesse momento, então, Horus ofereceu ao rei da tempestade uma última chance de rendição, ao qual o outro respondeu com uma maldição. Não aceitou. Os dois lutaram até a morte de Argilac, que tirou todo o ímpeto de seus homens, mas não de Argela, sua filha e herdeira, que se proclamou rainha da tempestade e trancou os portões de seu castelo. Por alguns dias temeu-se que Ponte da Tempestade tivesse o exato mesmo destino de Rhaenhall. Apesar de tudo, apesar da coragem de sua rainha, os soldados de guarnição, eles não gostariam de morrer. Então eles ergueram o sinal de paz, abriram os portões do castelo e entregaram a Argela amordaçada, acorrentada e nua para Horus Baratheon. Ele, porém, não humilhou a inimiga caída. Em vez disso, ele a libertou de suas correntes, enrolou seu próprio manto ao redor dela, serviu-lhe vinho e conversou com ela bem gentilmente sobre a coragem de seu pai. Depois disso, ele assumiu para si as armas e o lema dos Tudhandon e assumiu o Ponte da Tempestade como sua sede e Argela como sua esposa. Enquanto isso, os dois grandes reis do oeste se uniram, pretendendo acabar com Aegon de uma vez por todas. O rei da Campina, Merne, encontrou-se com Loren, da casa Lannister, sobre as muralhas do castelo de Bosque d'Ouro, e ambos tinham o controle do mais poderoso exército já visto em Estéros, com 55 mil homens, incluindo mais de 5 mil cavaleiros montados. Advertido da chegada deles por Nordeste, Aegon moveu-se rapidamente para encontrá-los, comandando apenas 1/5 da quantidade de soldados. Na vila do Septo de Pedra, suas 2 rainhas se reuniram com seus dragões, e juntos, os 3 se encontraram quando os 2 exércitos se chocaram ao sul da Água Negra. O rei Merne, que tinha um controle do centro por ter trazido mais homens, planejava cercar Aegon pelos 2 flancos e esmagá-lo, mas não contava com o fato de Aegon pretender lutar o tempo todo pelo céu, ou o fato que a relva e o trigo estavam muito maduros e exclusivamente secos. Aegon, porém, percebeu tudo isso. E a colheita explodiu de uma vez só quando os irmãos lançaram fogo simultaneamente sobre ela, erguendo muralhas de fogo em cima dos soldados e os sufocando com a fumaça. Para os que conseguiram escapar do inferno, os homens com arcos e lanças estavam bem posicionados contra o vento e tinham poucos trabalhos com os soldados queimados. Naquela batalha que ficou conhecida como Campo de Fogo, 4.000 homens morreram e mais de 1.000 foram feridos nas espadas. Dezenas de milhares sofreram queimaduras. A casa Garden inteira queimou, mas não a Lannister. O rei Loren da Rocha fugiu quando percebeu que a batalha estava perdida, dobrando o joelho e prestando homenagens a Aegon logo no dia seguinte. Fiel às suas promessas, o rei o confirmou em suas terras, títulos e domínios. Quando ele rumou para a Jardim de Cima, o intendente do falecido rei Merne, Arhalan Tyrell, entregou as chaves do castelo sem lutar. Como recompensa, Aegon nomeou o protetor do sul. Enquanto isso, Torrhen Stark descia pelo gargalo com um exército de 30.000 nortenhos. Aegon imediatamente foi ao seu encontro, junto com as suas rainhas e todos os soldados e senhores que já haviam dobrado o joelho. Quando eles se encontraram, o rei do norte deparou-se com 3 dragões circulando o acampamento e um exército 50% maior que o seu próprio. Ele já ouviu relatos sobre o que acontecer no Campo de Fogo e seus debatedores já haviam visto as ruínas de Rhaenhall. Então ele tomou uma decisão prudente.
Quando ele cruzou o tridente, após uma noite inteira de negociações, se ajoelhou e imediatamente colocou a coroa aos pés de Aegon, se levantando como protetor do norte. Desde aquele dia, ficou conhecido como o rei que ajoelhou, mas nenhum nortenho morreu. Depois disso, Aegon se separou das duas irmãs e foi para Vila Velha. Visenya rumou então para o Vale e Rhaenys para Dorne. Depois que Aegon não respondeu à sua oferta de casamento, a regente do Vale, Shaharain, perdeu as esperanças de uma resolução pacífica e fortaleceu as defesas de Vila Gaivota, mandando uma grande tropa para o Portão Sangrento e triplicou a guarnição que protegia os castelos intermediários que protegiam o Ninho da Águia. Nada disso importou para Visenya, claro, que voou sobre Veiga e pousou no pátio do castelo. Quando Shah saiu para confrontá-la com uma dúzia de guardas, encontrou a rainha no seu pátio com seu filho. O jovem Rhaenys, rei do vale, estava sentado no colo de Visenya e encarava o dragão totalmente maravilhado. Então ele falou com a sua mãe: "Mamãe, posso voar com essa senhora?" Bem, depois disso, nenhuma ameaça foi feita, apenas cortesias foram trocadas e as duas senhoras até mesmo sorriram umas para outras. Depois disso, a regente ela entregou a Visenya à coroa do vale antes que a rainha levasse o pequeno rei para voar sobre a montanha. E quando ele pousou, ele já era senhor e protetor do leste. Já no oeste, Aegon teve uma recepção bem mais calorosa. Quando as notícias do desembarque de Aegon chegaram em Vila Velha, o Alto Septão tinha se trancado no septo estrelado em oração e jejum, pedindo conselhos aos sete. No sétimo dia, a velha teria respondido: se Vila Velha levantasse armas contra o dragão, a cidade queimaria. Quando isso foi contado ao cauteloso e religioso Lord Hightower, ele decidiu não se opor, mesmo que a casa tivesse sido vassala dos derrotados Gardener. Assim, Manfred Hightower cavalgou para receber Aegon quando esse chegou, oferecendo sua espada, sua cidade, seu juramento e, supostamente, sua filha mais nova em casamento, que Aegon recusou educadamente por medo de ofender suas duas rainhas. 3 dias mais tarde, Aegon seria coroado pela segunda vez pelo Alto Septão, e de fato seria a partir dali que a conquista seria datada, não da aterrissagem de Aegon. E bem, ali ele seria proclamado oficialmente Aegon da Casa Targaryen, primeiro de seu nome, Rei dos Ândalos, dos Renais, dos Primeiros Homens, Senhor dos Sete Reinos, Protetor do Reino. Depois disso, ele surpreendeu a todos anunciando que ia construir uma nova cidade perto da torrente de Água Negra, porque todos esperavam que ele fosse estabelecer sua sede numa cidade já existente, talvez Vila Velha ou quem sabe Pedra do Dragão, mas não, ele ia construir uma nova cidade que chamaria Porto Real, e seu trono seria construído com todas as lâminas quebradas e derretidas de seus inimigos derrotados, que haviam sido devidamente recolhidas. Apesar do título do irmão, a Rhaenys não teve muito sucesso na sua ida a Dorne. Depois de voar por cima dos lanceiros que guardavam a passagem para o reino através das montanhas vermelhas, ela desceu do castelo de Veit para exigir a submissão, mas o encontrou totalmente deserto. Ela seguiu então para o próximo castelo, Graça Divina, mas o encontrou no mesmo exato estado. Depois, ela voou até Vila Tabueira, onde apenas mulheres velhas e crianças a aguardavam. Por fim, ela foi até a sede do reino, Lança Solar, que é a antiga sede da Casa Martel. E lá, finalmente, ela encontrou a princesa de Dorne. A princesa de Dorne, na época, chamava Meria. Ela tinha 80 anos, é cega e muito obesa. Apesar disso, ela lidou com Daenerys com uma devida audácia típica dos dornenses. Não lutarei com você, a princesa Meria disse a Rhaenys. Nem me ajoelharei para você. Dorne não tem rei. Diga isso ao seu irmão. Direi, Rhaenys respondeu. Mas voltaremos, princesa, e da próxima vez viemos com fogo e sangue. Seu lema, disse a princesa Meria. O nosso é insubmissos, não curvados, não quebrados. Você pode nos queimar, minha senhora, mas não nos curvará, não nos quebrará e não nos fará submeter. Isso é Dorne. Vocês não são bem-vindos aqui.
voltem por sua conta e risco. E quando a rainha foi embora, Dorne não havia sido conquistado, apesar do título de Aegon. E em breve os Targaryen teriam que retornar. E é por isso que eu vou falar no próximo vídeo. Bem, se vocês curtiram esse prólogo, curtam o vídeo. Se quiserem vídeos como esse, compartilhem. E não deixem de deixar suas sugestões, ok? Beijinho, gente.